Salve, galera! E aí? Eu sou a Carol, colaboradora do Carol, e esse é o Fala Carolina, a maneira que a gente encontrou para ficar mais pertinho de vocês enquanto nossas atividades estão suspensas. Nesse episódio, vamos falar um pouco mais sobre o consumo e sustentabilidade. Bora lá? Está no Carol é gostoso, está no Carol é uma delícia. Vem pro Carolina, vem pro Carolina. Os seres humanos sempre cooperaram em conjunto para a apropriação da natureza, das mais diversas maneiras. Mas nunca havíamos influenciado tanto o meio em que vivemos até a primeira Revolução Industrial em 1760. Esse foi o período em que a linha de produção se especificou e pela primeira vez na história foi industrialmente autonomizada. As máquinas daquela época eram muito diferentes das que conhecemos hoje, mas elas foram o princípio do desenvolvimento tecnológico e contribuíram muito para a expansão, ou melhor, para a imposição do sistema capitalista no resto do globo. Uma das muitas inovações dessa nova era do capitalismo foi o aumento em massa das mercadorias industrialmente produzidas, graças à baixa dos custos de produção. E de repente, as grandes empresas dos países industrializados estavam exportando quantidades absurdas de produtos para todo lado. A intenção desses empresários era poder aumentar o mercado consumidor para assim conseguir aumentar seus lucros também. Esse é o conceito básico do capitalismo que o tio Marx falou tanto sobre, o barateio do processo de produção para o ganho de mais lucros pro patrão. O desenrolar dessa história envolve muita treta, mas é um dos grandes motivos para os hábitos que são consolidados no nosso dia a dia. A ideia industrial se espalhou para todos os grandes setores de produção e hoje não consumimos nada sem comprar. A questão que surge é: o que fazemos com tanta coisa? Alguns produtos e objetos são essenciais hoje em dia para nossa subsistência, como a geladeira, por exemplo, mas outros nem tanto, tipo um iPad novo a cada ano. O fato é que, mesmo com objetos modernos que revolucionaram o nosso mundo, a única e verdadeira intenção das fábricas e da produção é o lucro, e toda a nossa sociedade se desenvolve em volta disso. Oba, eu sou a Thaíris, educadora do Carol, e a essa altura vocês já devem estar ligados dessa cadeia hereditária onde o de cima sobe e o de baixo desce. Mas o ponto de vista que queremos focar no episódio de hoje é como esse sistema atinge o meio em que vivemos. Estamos passando por alguns, ou melhor, incontáveis desastres ambientais catastróficos que foram previstos há décadas. E temos sim tecnologia suficiente para mudar a forma como interagimos com o meio, tipo carro elétrico, energia solar. Então, por que não estamos migrando tecnologicamente para meios de produção em massa que sejam mais sustentáveis? A resposta talvez não seja tão chocante assim. Essas migrações para um desenvolvimento humano mais sustentável não condiz com o princípio capitalista da busca pelo menor custo de produção para a obtenção dos maiores lucros. E somos todos impostos a esse sistema que se baseia no consumo, apenas com a finalidade de privilegiar aqueles que detêm os meios de produção, os que expandiram esse sistema mundialmente, os capitalistas, os verdadeiros. A gente ouve muita coisa sobre o que devemos fazer para preservar o meio ambiente. Fecha a torneira enquanto escova os dentes. Não que isso não seja tão importante, mas não vemos nenhum comercial de TV falando que, de acordo com dados levantados da ONU, 70% de toda a água consumida no mundo vai para a irrigação e a manutenção do agronegócio. No Brasil, esse índice chega a 72%. De acordo com a ONU também, se o setor agropecuário diminuísse o desperdício da água em 10%, sobraria água para abastecer o dobro da população mundial. Mas não podemos pensar em desenvolver ações mais sustentáveis sem levar em consideração todo esse sistema de consumo que estrutura a nossa sociedade em prol do lucro. E a Paulinha vai falar um pouco para a gente essas relações tão conflitantes entre sustentabilidade e capitalismo. Paulinha, chega aí. Pode deixar comigo, Thaíris. Então vamos lá.
Como a Carol estava falando no início, o modelo de sociedade baseado na produção e no consumo emergiu de uma guinada tecnológica, uma mudança, que partiu da primeira revolução industrial e se estende até hoje. É claro que tudo isso, todas essas mudanças, elas foram responsáveis por muitas melhorias e pelo crescimento econômico, só que trouxeram e trazem até hoje muitos problemas por causa da falta de consciência da necessidade de um crescimento ecologicamente viável, além de um crescimento socialmente igualitário. É muito emblemático que durante a Segunda Revolução Industrial, no pensamento inglês da época, se falava que onde houvesse chaminé soltando fumaça de poluição, ali tinha dinheiro. Bizarro, né? Porque as fábricas que trabalhavam eram consideradas sinônimos de vitória e de prosperidade naquela época. Quase 200 anos depois do marco da primeira Revolução Industrial, nas décadas de 1960 e 70, iniciaram as grandes reflexões sobre os danos causados ao meio ambiente. Não que isso já não fosse falado por uma outra pessoa antes, mas que só ali foram reconhecidos num contexto global e foram levantados os primeiros esforços para uma consciência ecológica. Na época, muito se falava sobre o uso indiscriminado de agrotóxicos e inseticidas nos alimentos, e teve até um livro chamado A Primavera Silenciosa que ficou bem famoso e serviu de alavanca para fomentar mais debate sobre o assunto. Olhando para o cenário atual, parece que não evoluímos muito nessa reflexão aqui no Brasil. Mas é que a grande questão é que em toda a história nenhum debate é linear, sabe? Eles sempre são atravessados por avanços, retrocessos, o tempo todo isso. Mas vamos voltar para a década de 70, que foi quando, em meio ao clima de ascensão das discussões sobre a questão ambiental, perceberam, assim, sabe, que vivemos em um mundo finito de recursos naturais e que a ação do homem prejudica não só o meio ambiente, como a saúde dele próprio. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, organizou em 1972 a primeira Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente. Ela foi em Estocolmo, na Suécia. Em 1983, ela organizou também a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que resultou em um relatório que falou pela primeira vez do conceito de desenvolvimento sustentável, fundamental para o amadurecimento do debate. E foi seguido pela ECO 92, em 1992, que criou a Agenda 21, e a Convenção de Quioto, que foi em 1997. Só que não parou por aí. Em 2002, foram celebrados os 10 anos da ECO 92, com a Rio+10. E em 2012, celebrados 20 anos com a Rio+20, realizada aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E ela foi muito importante porque dela surgiram os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Eles têm a intenção de suprir os principais desafios ambientais, políticos e econômicos mais urgentes que o mundo enfrenta. Só que, na real, eu tô aqui falando de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, mas eu sempre confundo esses termos e sempre achei que eles eram sinônimos, até que alguém me disse que não era, mas ainda assim fiquei confusa. Será que você pode me ajudar, Thaíris? Na real, esses termos são muito confundidos ainda, né? Isso não é por acaso. O desenvolvimento sustentável é uma teoria que visa continuar produzindo, mas sem comprometer a natureza e o espaço das próximas gerações. Já a sustentabilidade é um modo de vida que visa conservar, cuidar e até salvar o meio ambiente, retomando o que já foi perdido. Apesar de parecerem semelhantes, há diferenças. No desenvolvimento sustentável, pretende-se continuar produzindo. Na sustentabilidade, o que se espera é a retomada do que já foi perdido e, claro, a preservação do que ainda temos. Muitos pesquisadores acreditam que o desenvolvimento sustentável é um degrau para a sustentabilidade, que vamos ter que passar pelo desenvolvimento sustentável para chegar nessa tão sonhada sustentabilidade. Outros críticos acreditam que a sustentabilidade dentro do capitalismo é uma utopia, justamente por acharem que é impossível recuperar um bioma destruído. E aí, Paulinha, entendeu? Ah, entendi sim, Thaíris. Agora que você explicou, eu lembrei de uma teoria que é proposta por um maluco chamado Elkington. Ele criou o que chamamos de os 3 pilares da sustentabilidade. Esse tripé compõe 3 elementos que se equilibram. E quando a gente tem esse equilíbrio dos 3, nós temos o desenvolvimento sustentável. Nele estão os setores ambiental, econômico e social, também classificado como os 3 tipos de interesses ou então conflitos da geração atual para melhorar suas condições de vida.
O mais interessante é que a demanda por desenvolvimento sustentável pressiona as empresas a inovar nas produções, buscando se encaixar nesse tripé e trazendo uma economia mais eficiente, justamente porque todo material de produção é finito. E quem tem cu tem medo e treme, né? Mas essa busca por inovação também pode criar vantagens competitivas para as empresas, até porque que empresa que não busca o lucro? Nesse sentido, a sustentabilidade relacionada à necessidade e oportunidade gera lucro em cima das iniciativas sustentáveis. Me parece que essas empresas não são tão inocentes assim, né? Os efeitos de anos e anos de exploração de recursos naturais dessas mesmas empresas que hoje se dizem sustentáveis têm alcances globais, afetando o mundo todo, e de maneiras diferentes, como o Éder vai explicar pra gente. Por isso, é uma questão tão urgente que deve ser tratado por empresários e pessoas diretamente responsáveis ou pelo menos interessadas pela movimentação econômica da sociedade. Já que os problemas ambientais causados pelo desmatamento, aquecimento global, acúmulo de resíduos e poluição são derivados do capitalismo e de uma economia de consumo que dura anos e anos, como vimos até aqui. Olá, gente. Aqui é o Éder, educador do Carol. Bom, vamos lá. Você já pensou como se dá esse desenvolvimento sustentável hoje pelo mundo? Olhando uma lista dos países com maior índice de desenvolvimento sustentável, vemos que países europeus estão no topo da lista e países africanos, latino-americanos e asiáticos estão nas últimas colocações. Isso não é uma coincidência, pois a sustentabilidade da Europa está ligada à falta de sustentabilidade de outros países. Para entender isso melhor, podemos olhar a pegada ambiental de cada país, ou seja, o quanto os produtos consumidos no país impactam o meio ambiente. A Suécia, primeiro lugar no ranking de países mais sustentáveis, tem uma pegada ambiental quase 2,5 vezes maior que a média do mundo. Isso significa que o consumo das pessoas desse país causa 2,5 vezes mais impactos ambientais que o consumo médio do resto do mundo. Parece estranho, né? Um país é sustentável e ao mesmo tempo causa grande impacto ambiental. Mas olhando historicamente, o desenvolvimento dos países hoje considerados desenvolvidos se deu a partir da exploração e destruição de outros territórios e não dos seus próprios. E ainda hoje é assim, o desenvolvimento fica em alguns países da Europa e a destruição causada por esse desenvolvimento está em outros países. Por exemplo, vários países europeus e os Estados Unidos enviam seu lixo eletrônico para países africanos e, dessa forma, os impactos ambientais desses produtos consumidos na Europa acabam acontecendo na África. Também, várias empresas europeias altamente poluentes se instalam em países subdesenvolvidos, que têm uma legislação ambiental mais fraca para incentivar as indústrias. Assim, a degradação ambiental da produção fica nos países subdesenvolvidos e os produtos vão para a Europa. E existe ainda uma barreira para que os países mais pobres possam se desenvolver sem destruir o seu meio ambiente, que é a tecnologia. Como a tecnologia é concentrada nos países ricos, a periferia do mundo não tem recurso para desenvolver tecnologias capazes de impulsionar o seu desenvolvimento, gerando menos impacto ambiental. O fato é que o modelo que temos hoje não nos garante um futuro. As crescentes queimadas nos biomas brasileiros e o aquecimento global são exemplos disso. A ideia de domínio da natureza pelo ser humano é o que nos fez chegar a esse ponto, e como aponta a jornalista Naomi Klein, a crença de que seremos salvos no último minuto por uma inovação tecnológica é um dos fatores que nos deixam inertes nos temas que envolvem o meio ambiente. E vejamos, tudo isso acontece em nome do que exatamente? Bom, como vimos até aqui, o consumo molda a nossa sociedade atual. Inclusive, a nossa ideia de felicidade é baseada na nossa capacidade de consumir. Bom, mas isso não significa que tenhamos de largar nossos telefones celulares, roupas ou quaisquer outros bens que adquirimos, mas sim questionar a relação com esse modelo de consumo, incluindo aqui a nossa alimentação. E a partir daí conseguiremos nos reconectar com aquilo que chamamos de natureza, e essa reaproximação é um importante passo para um modelo verdadeiramente sustentável. Mas o importante é que ainda temos nossa capacidade de questionar e de dar outros significados para as coisas, inclusive a isso que chamam de desenvolvimento sustentável atualmente. Como vimos, a pegada ambiental nos mostra que essa história toda não é bem assim. E ressignificar os conceitos já é um bom começo para construirmos um outro modelo. E quem sabe, um futuro.
E aí, deu para sacar um pouco melhor qual é a parada entre consumo e sustentabilidade? Curtiu o episódio de hoje? Lembra que pode sempre contar com o Carol. E se precisar de qualquer ajuda com os estudos, ou trocar uma ideia mesmo, é para mandar uma mensagem pra gente, viu? Siga nossas páginas no Instagram e Facebook para ficar por dentro das novidades e até a próxima!